Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações sobre banco de dados Oracle para poder levar a sua carreira para o próximo nível. Pense que você tendo conhecimento e tecnologias relevantes no banco de dados mais utilizado no mundo, independente da sua área de atuação, banco de dados é algo muito importante para as empresas. E hoje a gente vai falar um tema muito importante sobre certificações, se realmente vale a pena a certificação. A gente vai falar sobre algumas possibilidades que nós temos, principalmente quando a gente fala de banco de dados, para que você consiga levar a sua carreira para o próximo nível. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu preciso deixar um recado muito importante, porque no dia 4 de outubro, na próxima segunda-feira, vai acontecer a nossa Maratona Oracle Database. Quem conhece esse evento sabe que é um evento muito diferenciado, é um evento que realmente tem como objetivo levar a sua carreira para o próximo nível. Então, dentro dessa maratona, a gente consegue entrar, mostrar projetos reais na prática. Então, se inscreva, convide os seus amigos, pegue esse link, coloca no WhatsApp, manda para 3 amigos, para que a gente consiga cada vez mais aumentar aqui essa comunidade que tem buscado conhecimentos a respeito de banco de dados Oracle, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, né, será que vale a pena certificações? Então, a gente vai falar de uma certificação aqui específica, que é a que a gente mais fala aqui no canal, que é o OCP, que é o Oracle Certified Professional, mas no podcast de hoje eu quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre o quanto que isso é importante para o mercado, né? Quem define isso não é a DBOCM, não é o Guilherme, mas sim o mercado que tem pedido bastante essa certificação, e eu vou mostrar algumas provas do porquê que isso é tão relevante. E hoje, em si, eu estava conversando com uma nova aluna da DBOCM, uma aluna lá da Suíça, onde ela estava compartilhando o desejo de tirar a certificação do OCP, né? Que ela já tinha identificado essa importância, e a gente entrou nesse bate-papo, e eu queria trazer para vocês realmente alguns pontos aqui importantes que você se atente para que você consiga ser um profissional disputado. Primeira coisa, quais as certificações que existem, né? Hoje, a primeira certificação, a mais recomendada, seria o Oracle Certified Professional 19C. Então, o ACP 19 hoje é a versão mais recomendada. Lembrando que não existe mais a questão da certificação de SQL, não existe mais a questão do OCA, tá? Então, quando se fala de certificações, hoje, quando se fala de banco de dados Oracle, a mais recomendada é o ACP 19, tá? E é uma certificação que vale muito a pena. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês não é aquela certificação igual as certificações de cloud, que são gratuitas, que todo mundo tem, todo mundo tira, não. É uma certificação que ela tem um valor considerável de $245. Isso faz com que seja uma certificação que não seja uma certificação que todo mundo tem. É uma certificação que ela requer um estudo, que ela requer uma complexidade, tá? Então, quando você fala do ACP, a gente está falando, em média, aí, de 6 treinamentos Oracle, tá? Dentro do nosso programa, a gente divide isso em 7 módulos, que a gente considera a performance com uma atenção especial, sendo algo ali que tem que ser olhado com um certo cuidado, porque é, de fato, uma coisa muito crítica dentro das empresas, tá? Então, se você for pensar nessa capacitação do ACP, a gente tem que pensar que, se você for seguir os métodos tradicionais, você teria que fazer 7 treinamentos, tá? Essa é a base que nós temos aí para o ACP. Algumas pessoas consideram 6, mas dentro do DBOCM a gente considera 7, porque a gente trata a performance como um assunto muito profundo e a gente gosta realmente de aprofundar bastante nesse tópico, tá? E vamos entrando aqui pelo ponto aqui da certificação, né? Será que vale a pena? Primeira coisa que eu posso compartilhar com vocês é o que deu certo para mim. Recentemente, eu fiz uma entrevista aqui no canal de um diretor da Oracle, Marcelo Vieira, onde ele compartilhou na nossa entrevista, né, nesse podcast, compartilhou aí sobre o quanto que tirar uma certificação para ele foi importante, né, na carreira dele, para poder fazer uma virada de chave. E eu posso compartilhar para vocês também um pouco aqui sobre a minha história, né? Eu sou natural de uma cidade do Espírito Santo, Guarapari, e morei minha vida toda na Grande Vitória, em Vila Velha especificamente. E no ano de 2006, quando eu estava iniciando a minha carreira na área de tecnologia, logo no primeiro semestre eu consegui ser contratado, né, fazer um estágio para poder trabalhar diretamente com o banco de dados Oracle, tá? E lá no início eu vi que poucas pessoas, na época, no Espírito Santo, tinham uma certificação, né? Então já vai uma dica aqui para vocês, muito importante. Quando você busca certificações, se você tiver uma certificação que poucas pessoas têm, isso te dá um destaque muito grande.
Tá? E foi isso que eu fiz na época de me tornar um profissional disputado e diferenciado no mercado. Então, tudo aquilo que tem muito tem pouco valor, tudo aquilo que tem pouco tem um alto valor. Então, já é um conceito bem importante para você entender. Se você realmente quer ser destaque, você tem que se diferenciar da maioria das pessoas, tá? Então, não é porque todo mundo está tirando certificação de cloud, cara, que você deveria tirar, tá? Pense em certificações mais avançadas, mais disputadas, aquele nível que poucos profissionais chegam, tá? Então, muitas vezes, aquele nível iniciante ali, todo mundo tem, mas quando se fala de um OCP, quando se fala de um architect de cloud OCP, de um ACP de banco de dados especificamente, são certificações realmente bem diferenciadas, tá? E de lá para cá, as coisas começaram a acontecer realmente por conta das certificações. Então, no meu estágio, eu comecei a pensar na primeira certificação. Na época, eles tinham um OCA, que hoje nem tem mais, o Oracle Certified Associate. E nessa prova de certificação, eu consegui sair de estagiário para ser contratado. Tá? E eu vi que as certificações estavam acelerando a minha carreira profissional, coisa que só com a faculdade não estaria acontecendo. Porque na faculdade eu estudava coisas bem básicas, coisas que eu mal utilizava no trabalho, e com as certificações eu via coisas ali do dia a dia, cara, do que as empresas estão precisando. Então isso realmente trazia uma relevância muito grande e as coisas começaram a acontecer. Depois do OCA eu comecei a ver qual que seria o próximo nível. O próximo nível foi o OCP, na época, onde com o OCP eu consegui sair, depois que eu fui contratado de uma empresa, né? Eu fui para uma outra empresa, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava, por conta da certificação. Na época, pouquíssimos profissionais no estado do Espírito Santo tinham a certificação do ACP. Então, foi mais uma vez uma forma de se destacar. Então, busque certificações que poucos profissionais que você conhece têm. Ah, isso pode ser uma sacada muito importante. Depois disso, eu busquei mais o diferencial, o OCM, que na época só tinha um cara no Brasil que trabalhava dentro da Oracle, um cara de Brasília. E aí eu busquei realmente a certificação do OCM para poder me destacar, para poder realmente ganhar um destaque no mercado. Isso deu muito certo, muito certo. De lá, muitas pessoas me procuraram querendo saber mais sobre o OCM. Eu fui o segundo do Brasil a ter essa certificação, o Oracle Certified Master, e foi o que me fez ter um destaque a nível nacional, de ser procurado por empresas de São Paulo, empresas de fora do país. E depois, acompanhando essa jornada, eu fui buscando certificações, por exemplo, como a de Exadata, tá? A certificação de Exadata foi a que me deu a oportunidade de trabalhar dentro da Oracle na época. Então, eu trabalhei 6 anos dentro da Oracle por conta também de estar buscando conhecimento, de estar buscando certificações, de ter um currículo diferenciado, tá? Então, de fato, as certificações funcionaram muito na minha carreira profissional. Foi o que me fizeram realmente dar saltos grandes na minha carreira. Então, eu posso afirmar, pela minha experiência própria, que vale a pena a certificação, sem dúvida alguma, é algo que é muito recomendado, tá? Na história de vários profissionais que eu entrevistei aqui no canal da DBOCM também, a gente consegue visualizar o quanto que as certificações foram importantes nessa jornada. E eu quero falar aqui para vocês agora sobre alguns benefícios, né? Que eu estava verificando até mesmo o site da Oracle hoje, eu consegui verificar esses benefícios, né? De você ser um profissional certificado, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que a certificação Oracle, primeiro ponto, né? Aumenta sua credibilidade profissional. E o que isso quer dizer, pessoal? Que 87% das pessoas dizem que uma certificação aumenta a sua credibilidade profissional, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês entenderem aí o nível de benefícios, né? Será que vale a pena ou se não vale? No próprio site da Oracle a gente consegue visualizar essa informação, tá? Outro ponto que é importante também, outro tipo de benefício que a gente vê, né? É que 93% dos profissionais, dos gerentes, né? Por exemplo, acreditam que a certificação ela é um fator de decisão, tá? Então, quando a gente está falando aí de processo de contratação, os gerentes, sim, consideram, 93% dos gerentes consideram que é um fator de decisão na hora de contratar, tá? Na hora de realmente selecionar os candidatos para uma vaga de emprego. Então, você vê que a grande maioria dos gestores entendem realmente uma certificação
como um fator de decisão. E aí nós temos aí, o próximo ponto é 68%, tá? Dizem que a certificação aumentou o seu valor no mercado de trabalho, tá? Aumenta o valor no mercado de trabalho. Então, é mais um ponto que a gente verifica, cara, que, de fato, como a certificação, as pessoas dizem que depois que tiraram a certificação, o seu valor no mercado realmente aumentou, tá? Então, são pontos que a gente considera aqui como algo realmente relevante que vai acelerar a sua carreira profissional. Outro ponto é que ele aumenta as visualizações no perfil no LinkedIn para pessoas com certificação, tá? Sua visualização no LinkedIn em 6 vezes, tá? Então, quando você está falando de certificações, cara, você vai ser mais procurado no LinkedIn, você vai ser mais visto, você vai ter mais visibilidade no LinkedIn. E a gente sabe que o LinkedIn hoje, por exemplo, é uma das fontes aí com mais oportunidades de trabalho. Você tem a aba de vagas, ali você pode postar, fazer posts diários ali, mostrando a sua relevância dentro do mercado, o que você está estudando, como que você está se qualificando. Quando você posta uma certificação no LinkedIn, cara, o nível de engajamento ele é muito alto. É quando você mais tem engajamento no LinkedIn, quando você mostra que você tirou um tipo de certificação, tá? Então, eu estou trazendo aqui alguns elementos que realmente são pontos importantes quando a gente fala de certificações. Por quê? Certificação é algo fundamental hoje para as empresas. É algo que, se você não tem ainda uma certificação, é importante que você tenha. E eu estou colocando até aqui para vocês, compartilhando, do site da Oracle, tá? Essas informações, ó, uma imagem que mostra que os benefícios e ganhos aí da sua carreira quando você fala de certificações, né? Que 87% ele aumenta a sua credibilidade profissional, que 93% dos gestores ali, né, que contratam, eles consideram a certificação como fator de decisão. 68% dos profissionais que tiraram a certificação dizem que realmente aumentou o valor no mercado de trabalho, ele ficou realmente um profissional com maior valor no mercado, e que a sua visualização do LinkedIn aumenta em 6 vezes o seu perfil no LinkedIn se você tiver uma certificação. Então, são muitos benefícios de você ser um profissional certificado. E existem alguns mitos, né, cara, de certificação é difícil, que a minha equipe não precisa certificar porque é algo muito acima da média do mercado. Não, cara, certificação nada mais é um resultado daquilo que você sabe, é uma consequência daquilo que você faz no dia a dia. A metodologia do DBOCM, ela acredita nisso, que a certificação ela tem que ser leve, cara. As últimas certificações que eu tirei, inclusive, eu não estudei nem por simulados. Por quê? Simplesmente eram coisas que eu sabia, que eu dominava, que eu entendia de fato. Então você tem que saber a parte teórica, entender os conceitos, você tem que saber a parte prática, entender como que aquele conceito que cai na prova de certificação, aquela questão que cai na prova de certificação, como que ela aplica dentro das empresas, como que a gente consegue realmente ajudar as empresas utilizando as features, as ferramentas do banco de dados Oracle. E além disso, você entender realmente como que aplica isso em cenários reais. Tá? Então, essa é a metodologia da DBOCM que, de fato, vai te levar para uma certificação de uma forma muito natural. Você vai ver uma questão na prova que você vai falar, cara, eu já fiz isso, já executei isso, já coloquei a mão na massa. Então, esses são pontos importantes. E como você pode ver, o site da Oracle, o mercado, os entrevistados, a minha carreira profissional, todas essas evidências, né, mostram o quanto que vale a pena uma certificação. Tá? Então, busque aí, cara, se você trabalha com banco de dados, a certificação do Oracle Certified Professional, o ACP19, que é algo que, de fato, o mercado está precisando, ele está buscando. Inclusive, eu estou entrevistando aqui, estou entrevistando vários alunos da DBOCM que estão tirando a certificação e que estão falando, cara, eu não paro de receber proposta, não paro de receber realmente mensagem no LinkedIn. Por quê? Porque eu tenho qualificação, porque eu consegui me diferenciar da grande maioria, tá? Se você quer ser um profissional diferenciado, cara, participe da nossa Maratona Oracle Database, porque lá vai ser um evento que a gente vai conseguir abrir vagas para o nosso treinamento completo preparatório para a certificação do ACP. E lá, cara, a gente consegue não só falar e te dar dicas igual aqui nos podcasts, né? Lá a gente consegue compartilhar a tela e mostrar cenários reais na prática do que um especialista em banco de dados Oracle precisa ter de conhecimento para estar atuando em grandes empresas. E a gente vai tirar suas dúvidas, a gente vai te mostrar o passo a passo, a gente vai te mostrar realmente como que você pode acelerar
a sua carreira profissional, beleza? Então é isso, pessoal. Fique ligado. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, habilite as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E além disso, siga também a DBLCM nas plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu!